Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de GARI 11, vamos dar aquela olhada no fundo, o que é que dá para esperar para os próximos meses, um fundo que vem mudando muito toda a sua performance, todo o portfólio, a gente vai dar uma olhada nisso bem rápido, né, e ver o que é que dá para esperar do fundo para os próximos meses. Os principais números, vamos dar aquela olhada rápido, 25 ativos, continua em portfólio, isso aqui não teve tanta movimentação, continua os 15 anos de prazo médio de vencimento dos contratos, uma área de quase 280 mil metros quadrados, né? P sobre VP vai depender muito do momento que você está assistindo esse vídeo. Um valor patrimonial de 9,20 por cota. Vacância 0%, tanto para vacância física, não tem nada disponível de lugar, né, para alocar, e também nada de débitos em aberto, né, zero vacância financeira. Taxas continuam a mesma coisa, o benchmark do fundo é bater IPCA mais 6. E aqui ele vai falar um pouco da história, né, a gente já vai avançar essa parte, vai falar aí que o fundo passou por um plano de ampliação, né, uma tese de investimento que mudou bem drástico, né, a mudança bem positiva, né, diga-se de passagem, no fundo, né, ele comprou aí mais 21 ativos, né, fez emissão, captou, levantou dinheiro, comprou esses ativos, deu aquela modificação, até o relatório gerencial eles mudaram, né, tem essa nova versão. E aqui nós temos um aparato, né, das principais mudanças, questão de patrimônio, né, mais que dobrou, e o nome também mudou, era Gal e agora passa a ser Gara, né, vocês já estão por dentro disso, né, o número de ativos subiu bastante, só o número de inquilinos que não subiu tanto, né. Hoje é um dos pontos de atenção no fundo, essa questão da exposição é alta em 3 inquilinos, como a gente vai ver à frente. Prazo médio a gente já viu, questão de atipicidade, né, todos os contratos são 100% atípicos, ok? Alavancagem 23%, né, caiu de 42% de alavancagem, que era uma alavancagem alarmante, né, extremamente alta, caiu para 23%, e a gente vai dar uma olhada nessa alavancagem porque ela está numa situação atualmente bem confortável diante do valor que ele tem em caixa atualmente. Então, praticamente resolveu o problema da alavancagem, como a gente vai dar uma olhada à frente. Investidores, né, 243 mil cotistas, a liquidez bem alta, né, até esperado devido a essa quantidade de cotistas, inclusive no último mês ele subiu bem forte o número de cotistas, e o yield aí batendo 11,4 ao ano, um yield extremamente alto considerando ser um fundo de galpão, mas a gente vai já dar uma olhada na DRE, ver as expectativas futuras disso. Eh, Novamente um pouco aqui do que ele já vem mantendo nos relatórios anteriores, né, falar a questão da valorização de cota, tal, o yield pago, a carteira no fundo no mês de agosto segue 100% adimplente, né, a gente tá falando em agosto aqui, mas esse é o último relatório gerencial, inclusive saiu, hoje, né, saiu ontem de noite, né, então teoricamente seria hoje, então é o mais atualizado que a gente tem, né, sempre tem essa questão dos delays, né, entre os meses. Tem a questão do prazo médio de contrato, a gente já viu, 15 anos em média, e teve, um grupo Mateus, né, um aluguel corrigido, uma atualização, um reajuste de aluguel, e segue, pegando atualização do IPCA dos últimos 12 meses, né. A diferençazinha, muitas vezes a gente vê aquelas oscilações nos fundos de papéis, né, chega a deflação, uma inflação alta, mensalmente as distribuições vão variando. No fundo de tijolo é diferente, porque ele pega o acumulado de 12 meses e aí faz o reajuste de aluguel de acordo com o contrato. Então ele passa um bom tempo no mesmo valor, entregando a mesma, receita, né, e aí tem essa atualização e aí então vai mudando aos poucos, ok. Não é tão constante essa movimentação, não é mensal como acontece nos fundos de papéis. Reciclagem de portfólio, a gestora continua nessa questão de reciclar, está sempre movimentando o portfólio. Liquidez, a gente já viu liquidez bem alta, tendo em vista também que ele tem um número de cotistas alto, já é esperado uma liquidez, atualmente mais de 5 milhões de reais negociados por dia, então bate facilmente aquele 1 milhão que a gente tem como número base. Aqui ele vai falar sobre uma aba que ele tem no portfólio, né, fazendo o comparativo do GARI com outros fundos, a gente vai dar uma olhada nisso também mais à frente. Questão de distribuição, segue o patamar que a gente tinha anteriormente, né, um guidance entre 8 centavos e meio e 8,8 centavos para os próximos meses. Inclusive, a última distribuição que foi ontem, teve um aumento em relação ao mês anterior, foi de 9 centavos, né, que representa um leve aumento, inclusive um valor superior ao guidance que ele tinha passado, né, ou seja, ele não só bateu, como ele ultrapassou o guidance de expectativa de distribuições, então segue bem tranquilo nesse para manter esse nível, né, a gente até tem a DRE aqui, ó, dando uma olhada rápida, tem um valor aqui que é de operações imobiliárias com CRIs, 1,1 milhões de reais, né, claro, tem seu impacto, ok. Tirando as despesas, o resultado fechou 8,8, ele distribuiu 8,7, isso pega no mês de agosto, né, porque agora no final, de setembro, essa distribuição não vai ter nesse relatório, só vai ter no relatório daqui a um mês quando sair, mas, aqui tudo indica, né, ele vai tranquilamente manter, né, conseguir bater esse guidance, né, quem sabe até para os próximos meses esse guidance estique, né, de 8,8 para os 9 centavos, né, que é uma notícia excelente, né, tendo em vista a questão das distribuições. A gente fica no aguardo para ver as distribuições para 2025, né, quando é que vai sair esse guidance, provavelmente só no final do ano, vendo o que é que tem aí no mais à frente, né.
Tendo em vista que a gente sempre fica de olho na questão de ganhos, né, de vendas de imóveis e o Gari vem fazendo algumas movimentações, né, tem lucro de galpão que fica no portfólio do fundo e ele vai distribuindo isso e às vezes quando chega no final dessa distribuição a cota, a distribuição cai e consequentemente a cota cai, né, e às vezes muita gente é pega de surpresa a respeito disso, mas é muito importante, né, muito interessante essa questão do guidance, né, a gente tem que cobrar cada vez mais nos relatórios, vir presente essa questão, dessas expectativas, né, até porque para evitar, às vezes tem um ganho de capital, né, às vezes você vai olhar uma venda que foi feita lá há 1 ano atrás, 2, 3, 5 anos atrás, né, ela está impactando distribuições e chega no momento, corta aquela distribuição, a rentabilidade do fundo vai lá embaixo, automaticamente a cota frita, e aí às vezes você tem uma rentabilidade que você pegou num grande período de tempo, é perdida porque a cota caiu tanto, né. Tanto é interessante ter no relatório um guidance, né, como esse, quem sabe até maior, né, a gente já viu fundos aí que tem guidance até ano que vem, né, o TEP, por exemplo, botou um guidance que vai até meio do ano 2025, né. Tem também outra coisa que pode ser sempre implementada, sempre melhorada nesses relatórios é os fundos deixarem uma aba ali só para falar das negociações que foram feitas, né, os ganhos, né, nem que seja lá no final do relatório, né, tem lá ganhos, não recorrentes, né, para acontecer, RMGs, né, a gente vê muitos fundos aí que tem RMG e o cotista fica ali, de hora para outra RMG acaba, a cota vai-se embora junto e às vezes a rentabilidade adquirida num período ali de 1 ano é perdida dentro de 1 semana. Mas enfim, cota do fundo, a gente tem aqui já a questão do yield, né, pegando a cota do fundo com as distribuições, então a rentabilidade do Gari está bem tranquila comparando com o yield aí, o médio de mercado, né, e também com o NTN-B está bem acima. Questão de números do fundo, depois que fez essas mudanças, né, o fundo conseguiu ter realmente um resultado muito interessante. Lembrando, a gente aqui não está fazendo nenhuma indicação de compra ou venda de ativos, tá? A gente não está dizendo, eu não estou dizendo aqui para você comprar ou para você vender o Gari, a gente está só dando uma olhada nos números dele, ok? Vocês sabem disso, vocês estão cansados de saber disso. E depois dessas mudanças que teve, o fundo ficou bem positivo, né? A gente vê a quantidade de ganho de cotistas, é o fundo que mais ganhou cotistas dentro dos 100 fundos do IFIX, né? Tá no top 1. Na questão de liquidez, top 1 também conseguiu bater a maior liquidez dentro dos fundos do IFIX. O fundo vem depois dessas mudanças, né, melhorou demais. A gente espera que continue mudando, né? Tem pontos ainda para ser melhorado, por questão do número de inquilinos, né? Apenas 6 inquilinos, ele até coloca como inquilinos high grade, mas é bom estar de olho nisso. É uma exposição ainda acentuada, né? Tendo em vista que dos 6 inquilinos, 3 aqui, se a gente somar esse percentual, 3 inquilinos têm 78% das receitas, o que é uma exposição extremamente alta, ok? Então, quem sabe com essa reciclagem ele vai melhorando isso, vai distribuindo, comprando outros, vendendo alguns e fazendo essa pulverização, mas ainda é um número grande e difícil, né, de ser melhorado, até porque é um percentual muito alto, mas quem sabe para as próximas reciclagens, o fundo está até o valor de mercado bem próximo do valor patrimonial, quem sabe uma emissão consegue dar uma captação grande, compra outros imóveis, dá uma reduzida nessa exposição, vende alguns desses imóveis aí que tem essa exposição alta para tentar melhorar esse número que ainda precisa ser melhorado. Continuando, a gente tem a parte dos imóveis e aqui então entra na questão da alavancagem. Ele vai falar novamente da questão dos CRIs casados com a questão dos aluguéis, né, que já vai pagando, já vai usando. Tem também a parcela de equity que ele tem 24 meses, né, a serem pagos de parcela, né, tem todo esse parcelamento também para ser realizado. No caso, ele tem de disponibilidade 700 milhões de reais e essa aquisição vai tomar, no caso, aí 500 milhões da disponibilidade do fundo, sobraria então 200 milhões de reais, sendo que ainda tem essa questão da equity, né, que são, como eu falei, 24 meses, né, inclusive já iniciou esses pagamentos, ok? E aí, a gente tem no resumo isso aqui, olha só, os 700 milhões de disponibilidade, tem a questão dessas parcelas para ser paga, e aqui a gente tem um cronograma de amortização das obrigações. Apesar de ele estar um número relativamente alto, a gente considerar 24%, mas dentro do que a gente tinha antes, 42%, é um número bem, bem mais tranquilo, né? Ainda mais considerando esse caixa que ele tem atualmente, 600 milhões de reais, isso aqui, se a gente for pegar aqui, vai cobrir praticamente tudo. Tendo em vista também, ainda tem a questão dessas parcelas, né? Mas a situação atual da alavancagem do fundo está bem mais tranquila. Então, o que a gente segue ainda buscando lugar é principalmente essa questão dos inquilinos nessa concentração ainda alta, ok? Aqui o Gary na fila do pão, né, ele sempre coloca isso no relatório, comparativo do fundo, rentabilidade do fundo com os pares, né? Os fundos aí de tijolos, né, do mesmo segmento, né? Os fundos parecidos. Ele vai estar praticamente na frente de todos aqui, né? Vai estar perdendo aqui no caso o Viu, né? Que tem, é bem diferente do Gary, né, não dá nem para fazer um comparativo, ok? O TVRI também é bem diferente, né? O fundo que era de agência aí mudou agora, então a rentabilidade vai estar até superior aqui, mas não seria um par a ser usado como parâmetro para comparar com o Gary, né?
Tem um RBRP aqui também, que tem itens que tem que ser levado em consideração, né? A cota de mercado também, nesse caso, né? Tá contribuindo para esse euro estar acima, tão alto, ok? Então, no geral, o fundo vem realmente bem posicionado, né? Lembrando, isso aqui não é nenhuma indicação de compra ou venda de ativos, né? Aqui novamente comparativo do fundo com outros fundos, né? Alguns nem tanto parecido com eles, né? Mas tá aí, por exemplo, aqui o SARI, né? Comparando com ele, tem fundos aqui que a cota tá derretida, e aí o yield vai tá lá para cima. Aqui outros também, outros comparativos. E é isso aqui, a gente finaliza. Pessoal, se quiser que se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, participe do grupo Telegram, o link vai estar na descrição. Isso é tudo que a gente tinha para ver hoje. A gente se vê no próximo e valeu!